Estamos aqui na De Casa em mais um programa Pessoas de Valor da Santa Cecília TV e hoje a gente está retomando uma pessoa que já fazia um tempo e a gente recebendo um monte de e-mails, as pessoas cobrando a presença desse cara aqui, que é o Super Roberto Deves, que seja bem-vindo. Prazer voltar. Né? Fundador do programa e apresentador do programa, tirou férias. Né? Obrigado pela tua presença aqui, uma honra, né? Sempre. Senti falta. Por favor, né? Também os nossos telespectadores, né? E a gente tem uma convidada para lá de especial, porque é amiga comum aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre comportamento e desenvolvimento humano e para isso tem a queridíssima Rosana Rambaldi. Queria começar a aproveitar a tua presença aqui, além de psicóloga consteladora também. A gente recentemente teve um evento que teve a presença de grandes consteladores em Brasília para discutir, né, na verdade foi uma homenagem, foi um grande espaço ali para apresentar, né, esse universo das constelações e da consciência sistêmica, né, porque o Fernando de Freitas estava lá. E também, recentemente, teve um seriado que explodiu, que é Uma Nova Mulher na Netflix, né, no streaming. Está aparecendo mais na mídia, as pessoas estão começando a entender melhor essa metodologia, esse universo das constelações. Então a gente vai falar sobre um monte de coisas no programa de hoje, mas queria começar pelas constelações. A gente pode dizer que nesse momento a gente está conseguindo desmistificar constelações familiares ou a consciência sistêmica? Nesse momento está tendo um boom, né, de informações sobre a constelação familiar. A presença agora, o Senado tem um dia, né, que comemora realmente a constelação. A constelação familiar, ela faz parte de uma das terapias complementares do SUS, né, Roberto, que entrou agora já há alguns anos isso. E hoje tem muitos curiosos que buscam a constelação, porém, eu na área da psicologia, eu uso a constelação como uma ferramenta de trabalho. Por que isso, né? Porque a constelação familiar é uma técnica projetiva. E como técnica projetiva, a gente consegue, naquele momento do atendimento, trazer, assim, várias sessões que você ficaria ali tentando desvendar o universo, né, do inconsciente do cliente, rapidamente num movimento ali de uma técnica projetiva, certo? Então, você consegue trazer um grande ganho para o atendimento psicológico à constelação. Mas o que tem acontecido muito, Ari? Eu, como psicóloga, uso a constelação como uma ferramenta. Tem muitas pessoas fazendo cursos rápidos de constelação. E aí, né, como fica? Porque constelar um cliente significa mexer com o emocional, com esse inconsciente ali que tem vários traumas, várias dores. Agora, quando você mexe na ferida, você tem que ter recursos para cuidar depois. Sim. Né? Inclusive, dentro desses recursos, conhecimento da mente humana. Da mente humana. Porque não é todo mundo, por exemplo, que é médico, psicólogo como o Roberto, o próprio Fernando, né, a Carla, né, grandes profissionais que dão formação no Brasil, o Roberto é um deles, que tem uma formação médica na área de saúde para poder trabalhar constelação. Aí, de repente, você pega uma pessoa que faz um curso de final de semana, ou que às vezes nem tem curso nenhum, né? Porque tem isso também. Sim. Tem gente constelando por aí, eu vejo as pessoas colocando lá a consteladora, onde que essa pessoa se formou? Ela não fez nem formação, ela viu lá no YouTube e está constelando como se fosse cartomante. Exato. Né? E aí acaba, de certa forma, denigrindo um pouquinho a técnica em si ou esse universo, né? E é isso que eu queria dizer, até mesmo pelo curso do Fernando, né? O Consciência Sistêmica. O Consciência Sistêmica não exige que seja psicólogo, médico, mas ele te dá uma bagagem muito rica para ser um terapeuta sistêmico. Então ali você fica quase um ano estudando várias coisas. Né? Então você estuda a mente humana, você aprende análise de caráter, leitura corporal. Em todo módulo você é trabalhado. O Roberto aqui dá o curso, né? Então ele pode dizer até melhor do que eu. Então todo módulo você trabalha os seus conteúdos pessoais, que primeiro a gente tem que se tratar para poder tratar o outro, e também aprende as técnicas de como tá cuidando, né, do ser humano. Porque no fundo, todos somos humanos, todos somos da mesma espécie, né? Eu acho que a constelação vive um momento especial,
realmente, né? Porque essa homenagem no Senado Federal, o senador Girão trouxe as personalidades que introduziram as constelações no Brasil, Renato Bertatti, o Décio, o Fernando, né, a Mimansa. Então, vários deles são médicos também, né? Quer dizer, a gente vê médicos têm essa visão terapêutica e sabe que a constelação consegue agregar. Então, foi uma data, um evento muito especial. Essa série, eu acho que assim, ela veio coroar, né? Porque interessante, a Nuren, que é a roteirista que criou a série, ela viveu no Brasil dos 18 aos 19 anos, ela morou com uma família brasileira, ela fala português, então ela fez algumas lives, não sei se vocês chegaram a assistir, e a série veio mostrar, né, tem cenas, muito assim, até mais do que numa constelação, porque tem a cena do ancestral que passou por aquele trauma, então fica algo bem esclarecedor, né? Agora, isso traz a questão que você colocou, a responsabilidade do constelador, como a responsabilidade do terapeuta, do médico, do psicólogo, de quem lida com gente, que como a Rosana falou, a pessoa traz as suas questões, seus traumas, e a gente precisa saber trabalhar com isso. Não é só usar a técnica. É como o Fernando fala, usar a técnica você aprende em 5 minutos. Qualquer um aprende o que é constelar em 5 minutos, entre aspas, né? Mas assim, como é que você vai levar essa dinâmica? Como é que você vai fazer? Então a pessoa tem que ter uma formação. E aí a gente sempre fala do tripé. O terapeuta tem que ter um tripé de formação muito sólido. Um deles é a formação teórica. Então, o Consciência Sistêmica, ele dá quase 500 horas, ele está ampliado, então são 9 módulos, mais os encontros semanais que a gente faz, de supervisão, de estudo. Então, é uma carga teórica muito grande. Se a pessoa estudar toda, né? Porque você sabe que tem gente que faz o curso e não estuda também. Claro. Precisa ter toda essa parte teórica. A segunda é o constelador se trabalhar, porque todos nós somos gente. Então, a gente também vem de uma família com traumas, com questões e tudo mais. Então, o trabalho pessoal, você ser constelado, passar por um processo terapêutico, né? Ampliar a tua consciência, né? E o terceiro é a supervisão. Você sempre está supervisionando com alguém que tem uma base maior que você, ou que está mais tempo na prática. Então, isso tudo é uma garantia mínima que você vai poder ajudar a pessoa, porque a pessoa se entrega, se abre como um terapeuta, confiando que você vai ajudar. Imagina se você vai atrapalhar em vez de ajudar, né? Porque tem uma coisa que a gente fala que o constelador só consegue levar o seu constelado até onde ele já foi. Tem pessoas que não têm condições. Mesmo que tenha intelectualmente, assim, o preparo de lidar com pessoas não tem. Tem outras que têm. Né? A gente já sabe que já estão no caminho. Pela característica da pessoa, então, não necessariamente pela formação dela. Até porque tem gente que se formou em psicologia e não conseguiria entrar num set terapêutico porque ia ser desastroso. Né? E a gente está falando de um curso universitário, psicologia. Mas será que todo mundo que cursou psicologia consegue ser um bom psicólogo? Será que todo mundo que fez medicina consegue ser um bom médico? Sim, com certeza. Aí trazendo aqui para você, né, que está ali no dia a dia. Você tem um briefing, você tem uma percepção de, por exemplo, quando você está pensando ali num cliente, de entrar com constelação num determinado momento, ou é uma coisa assim que já virou pré-requisito, assim, eu tenho constelação, eu vou constelar todos os meus clientes, meus pacientes? Não. Normalmente, né, no atendimento de psicoterapia, eu vou percebendo o cliente que está ali na minha frente. Então, não são todos que eu indico a constelação, mas é a maioria. E também eu respeito muito o momento, né, daquele cliente, porque tem pessoas que não querem constelar. Fazem o processo de psicoterapia, mas não aceitam a constelação. Como tem outros que vêm para a constelação, mas querem que seja um psicólogo. Quando você faz uma constelação, você muitas vezes desvenda algumas coisas ali que a pessoa não está muitas vezes preparado para ver. Ou o que você vai fazer com todas aquelas coisas que apareceram? Você precisa dar continuidade no processo terapêutico. E aí, ao meu ver, você dá essa continuidade sendo o quê? Um profissional da área. Né? Uma pessoa que não é um profissional da área, acontece de darem continuidade. Porém, será que ele está formado, está capacitado, ele entende bem a mente humana?
qual é o momento que você pode ou não entrar naquele assunto, né? É, por isso que eu digo, né, assim, e aí acho que a principal crítica, né, que a gente já ouviu, né, na própria mídia, que é essa questão, né, de justamente estar preparado para o que vem depois, né, e saber o antes e o depois. Mas aí a pessoa, assim. por exemplo, se é um terapeuta, não é um psicólogo, que não vai dar essa continuidade, tem que ter, assim, a percepção, a sensibilidade de encaminhar, né? Porque às vezes você faz uma constelação e para aquela pessoa é o suficiente, porque a pessoa ela olhou, ela percebeu, viu aquela informação e sabe o que tem que ser feito, porque na constelação indica um caminho para a vida, um caminho mais saudável e ela consegue seguir. Outras pessoas, como a Rosana falou, aquilo mexe demais, ela vai precisar dar uma continuidade. Então, que o terapeuta, se não for um psicólogo, um médico, que ele tenha essa sensibilidade e essa responsabilidade de encaminhar. Olha, eu percebo que você vai precisar dar uma continuidade nesse processo. Sim. Com tudo isso que apareceu, porque é como se a constelação fosse um catalisador. Sim. Às vezes numa constelação isso acontece, Roberto, de uma hora, uma hora isso e meia, acontece, né? inclusive fora de constelação. Uma pessoa foi fazer uma marca pessoal, foi fazer uma imersão, aí de repente ela descobriu algumas questões que ela vai precisar trabalhar, não é aquele treinamento que vai dar uma continuidade, vai ser um profissional. Mas você tem você percebe... Esse caminhamento é desastroso. É, porque a gente fala que a constelação, nessa catálise, é como se em um processo de uma hora ali, você às vezes acelera meses de terapia, ou anos até. E aí, para a pessoa, aquilo é muita coisa para ela digerir em um momento só. Então, você vai precisar continuar. Essas informações, agora você volta, porque muitos psicólogos encaminham para a gente constelar. Fala, agora você volta para o psicólogo, você leva esse material que você trouxe à tona, que foi descoberto aqui na constelação, e continua o seu trabalho, porque vai acelerar e muito a sua recuperação com isso. Mas tem que ter esse discernimento de saber aqueles que foi o suficiente esse processo e outros que vão precisar continuar. Então, esse feeling, né, é muito importante para a segurança e para a efetividade do cliente. Agora, para mim, vem até uma entrevista que a gente fez em Campinas, que se eu não me engano foi com a Elga, que eu não lembro agora, que falou assim, que a tradução de constelação para o português fica com a sensação de constelação e ela considera, não sei se você vai lembrar dessa entrevista, de visualização, né? Então, assim, constelação é uma forma de você enxergar coisas, ordem, posicionamento. Né? Posicionamento e tal, e não necessariamente, assim, é uma terapia, uma coisa que você está fazendo ali, mas ajuda para você, ela colocou como se fosse assim, a constelação não é um fim, é um meio para você trabalhar muitas questões. Aí, por conta desse histórico, quem já assistiu até essa entrevista, está lá no site pessoasdevalor.com.br, quem não assistiu, no caso, essa visualização e essas coisas todas que se encontram nessa jornada, a gente está falando aqui de autoconhecimento, assim, do ponto de vista intrínseco, constelação, a gente está falando de a pessoa se conhecer. Ampliação da consciência, autoconhecimento, como quiser chamar, porque o que a constelação busca? Trazer a origem do problema. Né? Hoje eu tenho esse problema de relacionamento, eu tenho um problema de prosperidade, eu não consigo reter dinheiro, eu tenho dificuldade. Qual é a origem disso? Então a constelação vai buscar ir nessa origem. Isso nada mais é do que ampliar a consciência a respeito da dinâmica que você traz. Qual é a causa dessa dinâmica? Qual é a origem dela? Ou seja, esse autoconhecimento é o primeiro passo para a autoconsciência, para você poder ter transformações duradouras na sua vida, poder agir. Porque não adianta só você saber e ficar parado. Sim. Então você tem, a partir disso, você sabe o caminho e tem que fazer. Aí vai funcionar. Legal, vou chamar um intervalo muito rápido, lembrando que Pessoas de Valor tem oferecimento da Cortes Companhia, o Rodrigo lá, o pessoal preparado para poder te atender na área de limpeza de caixa d'água, caixa de gordura, detetização, desratização, um monte de coisa. Se você é síndico de prédio, por exemplo, ou até mora em residência, com certeza você já ouviu falar da Cortes e Companhia. Fica aí a dica, tá aparecendo o número na sua tela para você poder fazer um trabalho bem bacana, porque eles são demais, tá bom? A gente volta no minuto com Pessoas de Valor. Com
mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido. Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora. Você chama, a gente resolve. WhatsApp 982-330906. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais, para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. E no final do bloco passado, a gente estava falando sobre autoconhecimento, autoconsciência e autoconsciência. E aí, você ter consciência das coisas que acontecem com você é o primeiro passo nessa jornada. Mas já é certo que muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinho e precisam de um profissional, de um apoio, de um suporte para isso acontecer. Como que uma pessoa que está assistindo pessoas de valor que fala assim, tá... Tipo, eu quero ir para essa coisa da autoconsciência, do autoconhecimento e tal. Como conseguir separar o joio do trigo? O que fazer com isso, né, Ari? É uma pergunta delicada. Por quê? Vai muito do sentimento do cliente ali, do paciente, do que ele busca para si próprio. Ele quer uma ampliação de consciência, porque tudo vai na consciência. Quando a gente fala em consciência, é você se conhecer para saber aonde eu posso mudar e me desenvolver melhor. Agora, o cliente tem que ser seletivo nesse momento. Só que muitas vezes ele passa por vários processos que não são fracos, que são fracos, para chegar num processo mais completo, melhor. É que a minha pergunta tem a ver até com uma percepção que me vem, assim, de pessoas que chegaram a mim, inclusive por conta da pandemia, nessa busca da autoconsciência, e que tinham passado já por outras pessoas e que de repente vinham com visões distorcidas, assim, sabe? Com algumas coisas que eu falo assim, opa, peraí. Respondendo assim a tua pergunta, eu diria assim, vai por referência, né? Porque nas áreas importantes, você vai, por exemplo, você vai, sei lá, vai buscar comprar um apartamento. Você vai em qual construtora você vai procurar? Uma que já caiu o prédio ou uma que você sabe que é sólida? Então, você quer procurar um profissional da saúde, um psicólogo médico? Pede uma referência. E a formação, talvez, né? Assim, acho que uma referência base é a formação. Quer dizer, é um pouco disso que você falou. Pô, se eu vou constelar com alguém ou vou fazer um processo terapêutico com uma pessoa que, por exemplo, não tem uma formação mínima, aí, assim, no mínimo... Tem referência e vai buscar quem é, qual é o currículo, o que essa pessoa fez, sim, quanto que ela estudou, que cursos que ela tem, né? Então, isso é a base, precisa conhecer quem é esse profissional. A gente está vivendo um mundo acelerado demais, assim, para a natureza, até para a natureza do cérebro humano, na tua percepção? Eu acredito que sim, mesmo porque, não sei se você observa, mas o tanto que se fala hoje sobre TDAH... SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. Todas as pessoas colocam numa categoria, né? Mas, na verdade, o mundo está vivendo esse aceleramento de pensamento, porque o número de informações é absurdo. Eu volto a dizer, com a pandemia, todo mundo dentro de casa começou a trabalhar onde? Computador, tal. E aí acelera o pensamento. Você não gasta energia, né, física, fica preso dentro de casa e só no pensamento. Isso é bom? Não. Tem que ter um equilíbrio. Até a gente falou há pouco sobre pensar, sentir e agir, né? São os 3 posicionamentos que a gente olha muito na sistêmica. Então, precisa ter um equilíbrio disso. A cognitiva comportamental trabalha muito no pensamento. Porém, não dá para você modular um pensamento, você alterar um comportamento, se você não entende a dinâmica que aquilo veio. Sim. Muitas vezes a gente não tem esse controle.
a dinâmica familiar, aí eu entro um pouco mais com a constelação, é o que nós vivemos, o que nós recebemos dos nossos ancestrais. Muitas vezes o comportamento que eu tenho hoje é um comportamento que eu aprendi dos meus pais, avós, bisavós. Muitas vezes a gente não tem nem consciência sobre isso, mas são comportamentos repetitivos. E aí, se você olhar só para o pensamento e só para o comportamento, você está seccionando o indivíduo. Roberto, você que já trabalha, eu conheci o Roberto, ele já trabalhava com esse conceito de saúde integral, né? E aí a clínica Ser Integral é um modelo disso já há muito tempo, né? Então, desde na época que você ainda nem existia constelações, essa coisa toda, você já estava lá com a acupuntura, trabalhava o lado energético, então tem toda essa coisa do ser humano como um todo. A gente está partindo por um novo momento da saúde humana, assim? Eu acho que é uma evolução natural. Tudo evolui, né? E tudo, hoje em dia, se torna mais complexo. Como a gente estava falando, a velocidade das coisas parece ter aumentado muito, né? Se você assistir um filme da década de 40, 50, tem gente que não aguenta, fala, não, pelo amor de Deus, esse filme é muito parado, muito chato. Filmes maravilhosos, né? Hoje em dia é tudo som, velocidade, iluminação, cenas de ação. Então, o mundo mudou. Né, o mundo mudou. Porém, eu diria que a gente está num polo extremo também, porque isso tem adoecido as pessoas. Então, aí as pessoas vão no piloto automático, então ninguém faz nada com atenção. Ah, estou com problema de memória. Uma queixa muito comum no consultório. Ah, doutor, estou com problema de memória. Será que eu estou com Alzheimer? A pessoa de 30 anos vem me perguntar isso. Não, você não está com Alzheimer. Você está acelerado demais. Ontem mesmo veio uma criança, ela tem déficit de atenção e hiperatividade. Fala, vamos olhar para onde que ela está olhando, essa criança? Está olhando para o problema dos pais, ela não consegue fixar atenção, porque ela é uma criança que quer cuidar dos pais. Então, a gente poder entender o que está acontecendo, dar uma desacelerada, por isso que o Mindfulness hoje está crescendo, né? A meditação, porque é algo necessário para balancear essa loucura que a gente está tendo hoje, porque as pessoas não conseguem, assim, parece que o dia voa, né? 24 horas parece que passa em muito poucas horas, então nós precisamos aprender a estar mais presentes, né? E essa visão integral que você falou, ela vem com essa, vamos dizer assim, com essa proposta de trazer de volta essa essência, né? Então, a gente tem constelação hoje como uma das 29 práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde que está no SUS, né? Então, junto com a homeopatia, com a acupuntura, a musicoterapia. Ah, mas você vai pôr musicoterapia no SUS que não tem nem dinheiro para comprar maca, mas uma coisa não exclui a outra, né? Isso a gente está falando de gerenciar o financeiro, né? Não ter desvio, etc. Porque se funcionar tudo, vai ter dinheiro para tudo, vai ter espaço para tudo e tudo vem a agregar, tudo vem a ajudar na saúde. Essa visão é fundamental. Não dá para você olhar para a saúde só do ponto de vista material. Né? Você tem que saber que tem o material, tem o emocional, tem o espiritual, tem o energético. A gente poder olhar para tudo isso às vezes de forma multiprofissional. Um profissional só não dá conta de olhar e fazer tudo, né? Aí dentro dessa mesma jornada que eu estou colocando com o Roberto, essa questão da integralidade, tal, da saúde integral, trago para você aí falando como psicólogo agora e, claro, como consteladora, como que você vê, por exemplo, essa integração da saúde física e a saúde emocional? Porque muitas vezes me parece que as pessoas evoluíram e aí quando fala que tem que ir no psicólogo ainda vem aquela coisa, ah, mas eu não sou louco. Sabe, parece que a gente ainda, na hora que vai falar de tratar a saúde emocional, né, ou a saúde mental mesmo, aí as pessoas voltam atrás e falam, não, mas não é comigo. Eu vejo assim, Ari, eu também no meu trabalho como psicóloga, eu sempre busco integrar o ser ali. Então eu pergunto sobre alimentação, sobre atividade física e olho para a parte emocional. Porém, hoje eu acredito que as pessoas estão mais abertas ao processo terapêutico. Eu percebo que houve uma mudança. Hoje, quando você fala em psicólogo, a pessoa já não faz aquela carinha, tipo, não sou louco. E eu faço parte do atendimento de um grupo da USP de São Paulo. O laboratório da USP, que era presencial, virou online com a pandemia. E a coordenadora geral do processo, ela até diz uma frase, ela fala assim, hoje todo mundo descobriu para que serve um psicólogo. Eu percebo que o movimento, né, tá maior em busca da psicoterapia. Sabe onde eu percebo isso? Até interessante, nas faculdades. Tá. Então, assim, a quantidade de pessoas
que escolheram nos últimos anos entrar nos cursos de psicologia nas universidades que eu leciono, é muita gente. Hoje tem mais aluno de psicologia do que de comunicação, por exemplo. Sim. Quando eu estudei, eu fiz psicologia, é a minha segunda faculdade, né? A primeira foi administração de empresas, trabalhei muitos anos na área corporativa e com o decorrer do tempo eu fui para as terapias integrativas e fui para a psicologia. Quando eu estudei psicologia, já numa idade mais avançada, a faculdade estava cheia, sendo que quando eu estudei administração, me formei em 87, né, há bastante tempo, naquela época o curso de psicologia era mal visto. Sim. Eu tinha amigas que estudavam psicologia e diziam assim, por que você não vai fazer psicologia? Você tem toda a característica, e eu tinha, não havia percebido, né, naquela época. Mas assim, era meia dúzia e só mulheres faziam psicologia. Quando eu fui fazer o curso mais tardio, que eu percebi o tanto de pessoas, homens também buscando o curso. Então vem mudando no decorrer dos anos e é pela necessidade mesmo. Toda pessoa que vai estudar psicologia, 90% vai para se cuidar. Perfeito. Terapêutico. Gente, o programa está chegando ao fim. A gente está no meio de outubro passando esse programa e eu queria, como o Roberto já não participa há um bom tempo, né, deixar aqui a reivindicação para o Roberto vir toda semana no programa. Não vai escapar. Agora ele ficou assim, meu Deus. Não, brincadeira, claro, né? Ele vai vir pelo menos uma vez por mês, mas independente disso, queria que você desse um recado, porque a gente está falando, tem o curso, isso, aquilo, tal. Como que tá? Tá aberto turmas agora, a gente está no meio de outubro, né? Esse programa está entrando agora dia 15, 16 de outubro. Ele vai ser exibido aí praticamente quem estiver indo aí para o final do ano que está assistindo. Como que tá? Tá abrindo turmas para o próximo semestre? Porque tá terminando agora a formação, não é isso? Dá uma palhinha para o pessoal, porque tá todo mundo com saudades de você, e aí tá todo mundo assim, como que eu encontro o Roberto presencialmente? A gente está com as atividades, né? Com os workshops mensais de constelação presencial em Santos, programando alguns para São Paulo, estamos terminando, eu e o Rodrigo, então passamos já da metade da formação consciência sistêmica em São Paulo. Esse ano eu não fiz em Santos, porque a gente voltou da pandemia, então a gente focou mais na turma de São Paulo, mas quem sabe ano que vem a gente volta a abrir aqui em Santos. Já tivemos 4 turmas aqui, 4 turmas em São Paulo e assim, lives, toda quinta-feira de manhã eu estou fazendo lives, né, às 7 da manhã, assim, faço lives à noite também. Qual é a nossa missão, né? Eu, você, a Rosana, a gente tem a missão de trabalhar com a questão da educação também, né? Porque não é só os processos terapêuticos que ajudam. Quando às vezes a pessoa numa live vai falar, nossa, agora eu consegui cair uma ficha, entendi alguma coisa, tal, vou buscar ajuda. Então, eu acho que trabalhar a educação, como a gente faz na psicologia, na psicoeducação, né? Educação emocional, é importante, é fundamental. Então, a gente está aí, né? Nas mídias sociais, trazendo lives, indicando livros, enfim, tudo que a gente pode fazer para ajudar. E os processos presenciais, como workshops de constelação, os grupos, as turmas de formação. É só entrar em contato, né? Que a gente vai informar e está sempre divulgando nas redes sociais também, né? Também disponível para quem tiver alguma dúvida, entre em contato que a gente esclarece. Legal, então fico muito feliz com o teu retorno no programa depois dessas longas férias pós-pandemia. Rosana, obrigado pela tua presença aqui. E claro, você continua com a programação da Santa Cília TV. Deixar um abraço aí para o Ricardinho, que domingo, depois do nosso programa, entrou o programa de maior audiência da Santa Cília TV, que é o Domingo Esportivo, com o Ricardo Martins e toda essa turma maravilhosa aí. Um abraço para vocês. E a semana que vem a gente se encontra aqui na Santa Cília TV com mais um Pessoas de Valor. Até lá.